mais uma vez aqui na Sucesso, para o nosso programa Tecnologia Estratégica, direto dos estúdios Uninter, e hoje recebendo aqui mais uma celebridade do mundo da tecnologia, o senhor Cláudio Oliveira, diretor de tecnologia da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, para falar com a gente aqui sobre esse desafio de congregar tecnologia, professores, infraestrutura, alunos, BNCC, né? Então, vamos aqui entender um pouquinho todo esse jogo, qual é o desafio da gente alinhar essas peças, né, esses componentes para melhorar justamente lá os indicadores da educação, né? A gente fala tanto das conquistas da educação do Paraná, né, Cláudio? E pouco a gente fala do mérito da tecnologia para elevar esse indicador também, né? Então, seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por ceder o teu tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Mas eu queria começar assim, ó. Como é que é a tua história? Você é funcionário de carreira da educação? Você está há quanto tempo ali, né? Você já vem conquistando esse teu espaço ali, né? Sim. Olá, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Uhum. É uma honra participar aí do podcast. Inclusive, já tive a oportunidade de assistir outros colegas da área também, falando aí sobre as suas trajetórias, falando sobre os seus projetos, enfim. É uma honra para mim estar participando contigo aqui. Sim, eu sou concursado, né? Na realidade, eu sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, já aí há quase 28 anos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho pós-graduação na área de tecnologia educacional, tenho licenciatura em matemática, por isso meu concurso na área de matemática, e tenho mestrado também aí na área de educação. Então a minha caminhada profissional, ela sempre se deu nesse mundo de tecnologia e educação, né? Já fui professor universitário, inclusive no Grupo Uninter, por muitos anos atuando aí como professor e também coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, a minha trajetória profissional, ela permeia a área de tecnologia, a área de educação, a área acadêmica também. E aqui na Sucesso, nessa nossa preocupação aqui de valorizar a tecnologia estratégica nas empresas, a gente sempre diz assim, que o profissional de TI não pode ser um profissional de aquário mais, que vivia só o departamento de TI. Ele tem que conhecer as realidades do negócio. O que você está falando aqui é uma justificativa, né? Como é que você vai falar de tecnologia sem ter conhecimento, né, da área fim da atividade da secretaria, né? Isso é uma coisa importante, né? Sim, nós já passamos desse período, né, onde a tecnologia geralmente era vista como aquele setor numa sala fechada, enfim, com um grupo ali que tinha pouca interação com as demais áreas da organização, né? Hoje você tem que estar muito próximo das áreas de negócio para você conseguir desenvolver os projetos, para você conseguir apoiar, principalmente tendo a TI como uma TI estratégica dentro da organização. E o fato de eu sempre ter atuado não só na área de tecnologia, mas também na área de educação, me permite conhecer muito profundamente a área educacional e conseguir pensar tecnologia com a cabeça de professor e não só com a cabeça de quem é da área de tecnologia. Então isso acaba facilitando bastante, né? Essa realidade, né, ela é importante, né? Até pensar modelos de tecnologia, né? Você pensar como é que você faz para convencer um professor a usar determinadas tecnologias. Isso é uma coisa importante. A gente não pode querer impor, né, às vezes, uma tecnologia, sem entender a realidade do que é o pensamento do professor, né? Eu sempre tive um pensamento que, assim, hoje, por que nós utilizamos tecnologia? Porque ela faz diferença no nosso dia a dia, ela facilita uma série de atividades que sem a tecnologia eu teria muito mais dificuldade para fazer. Então não é diferente com qualquer outro profissional e também no caso do professor. Se o professor percebe que a tecnologia faz diferença na vida dele, se vai trazer um ganho de produtividade, reduzir o tempo dele numa determinada tarefa, é óbvio que ele vai, né, incorporar essa tecnologia no dia a dia. Então a tecnologia ela precisa fazer sentido, né, em qualquer uma profissão, na educação não é diferente, para que ela tenha essa entrada de maneira mais tranquila, mais natural
como a gente tem a tecnologia na nossa vida no dia a dia. Mas qual é a estratégia? Você tem que convencer o professor, tem que ensinar, tem que mostrar para ele, como é que... Porque são quantos professores ao longo da rede como um todo? Veja, nós estamos falando, né, de uma secretaria, de uma rede, né, de educação, de uma Secretaria Estadual de Educação, com mais de 2.000 escolas espalhadas aí pelos 399 municípios do estado. Então, estou falando de escolas como o Colégio Estadual, no centro aqui da capital, do qual eu já fui aluno, né? Mas também estou falando de escolas lá na ilha, estou falando de escola lá na região, em regiões indígenas, escolas quilombolas. Estou falando de escolas afastadas aí, às vezes a 50, 100 quilômetros de regiões urbanas, né? Estamos falando aí de um quadro de profissionais aí de mais de 70 mil professores. Nossa. Então é um cenário bastante complexo, né? A educação pública, e em especial aqui a educação pública do estado do Paraná. A questão do convencimento, ele sempre vem de você mostrar que aquilo vai fazer parte da vida dele, vai fazer diferença na vida dele, vai ajudar, aquilo vai somar, né? Seja para ampliar aí a forma de ensinar em sala de aula, conseguir propor novas metodologias em sala de aula, ou seja, para auxiliar até mesmo na questão administrativa ali, que o professor também acaba lidando claro, com esse cenário. A infraestrutura de atender o administrativo do professor também faz parte de toda essa estrutura, né? Não só do negócio em si, né? E o maior desafio nesse cenário, você tocou num ponto importante, é realmente a formação. Não adianta você investir em tecnologia, colocar recursos à disposição do professor, achando que por si só ele vai conseguir dar conta, vai conseguir incorporar aquilo no seu processo de ensino. Essa formação ela precisa ser contínua, né? Não é uma formação que você faz e acabou, entregou o certificado e está resolvido o problema. É uma formação em área de atuação, né? Uma formação no dia a dia do professor. E a gente tem um projeto de formação que ele é muito legal, que é a formação por pares. Eu trabalho com professores que têm um domínio de certas tecnologias, que têm uma afinidade maior com tecnologia, que conseguem trabalhar aquilo de uma maneira mais fluida em sala de aula com os alunos, e esses professores são professores de referência, e eles levam para os seus colegas... Formador de opinião. Exato, levam para os seus colegas como é que eles incorporam a tecnologia, como é que eles usam. Então, esse processo de formação ele é muito legal. Eu participo, nós temos aí, para você ter uma ideia de número, nós temos 3 edições da formação no ano, em cada edição são 33 mil professores participando e eu sou um deles. É um encontro semanal. Você nessa hora é o aluno também para experimentar claro, o que vocês estão propondo. Exatamente. Então, é um encontro que a gente tem semanal aí, de 1h40 minutos, mais ou menos um grupo aí de 20 professores, com esse professor formador, que é o especialista, que é o professor que tem a facilidade com uma determinada tecnologia, para que ele divida essa prática com os seus colegas e, claro, à medida que ele ensina, ele também aprende, né? Porque no grupo ali de formação existem outros professores que têm outras experiências e que acabam enriquecendo esse processo. Mas então essa estrutura, esse convencimento que você está comentando, não é só para a tecnologia. Nós estamos falando de, por exemplo, tem uma inovação, uma alteração da BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Sim. Então você usa também dessa estrutura para fazer essa formação também com eles. Sim, a BNCC ela é nova, né? Essa proposta de incorporar a cultura digital na educação básica. O Paraná é precursor em desenvolver projetos, em colocar isso de forma curricular. Nós temos hoje, a partir do 6º ano, nós temos na grade curricular o conteúdo de programação e robótica, temos o conteúdo de pensamento computacional, justamente para trazer para a sala de aula a realidade do mundo da tecnologia que nós temos hoje em todas as, né, permeando aí todas as áreas. É um desafio, tem muitos estados e municípios hoje que ainda não têm essa realidade, ainda acaba tratando muitas vezes de forma transversal, muitas vezes depende do professor querer trabalhar aquilo com a turma, e no estado do Paraná nós temos isso hoje incorporado no currículo. Só a título de número nós temos hoje quase 500 mil de alunos fazendo programação e robótica. 500 mil de alunos? 500 mil de alunos. Então nós estamos formando o futuro do estado
para poder atuar nas novas profissões, para poder atuar, né? Eu não diria atuar com tecnologia, tá? Não é que o cara vai ser um programador, ele vai ser um analista, mas hoje não existe uma profissão que você não precisa de tecnologia. Sim. Então nós estamos criando esses profissionais para qualquer área que ele venha decidir atuar no futuro. E não só, a tecnologia acaba sendo também, olhando aqui pela outro grupo do teu público, né? São os alunos. Acho que a robótica pode ser um motivador também para a educação, para impactar outras áreas, né? Ou seja, os alunos hoje são digitais. E se você ficar fazendo uma aula normal o tempo todo dentro da sala de aula, acaba até, de certa forma, desmotivando os jovens, né? Não sei o quanto a robótica pode ajudar também a motivar outras áreas de conhecimento, né? Hoje a aula tradicional, não que ela não é necessária em algumas situações, né? Mas é bastante complicado você atrair a atenção dos alunos. Os alunos eles ficam muito mais suscetíveis à participação quando aquilo faz parte do dia a dia. E aí a tecnologia faz parte do dia a dia deles. Quando a gente fala de programação e robótica, eu como sou da área de análise e desenvolvimento de sistemas, a programação ela é bastante abstrata. Né? Quando você começa a trabalhar com o aluno, não é uma tarefa fácil ensinar programação para o aluno. Mas quando você conecta programação e robótica, que ele começa a entender o que aquele código pode fazer na prática, seja com um robô, numa maquete, a gente consegue unir teoria e prática e aí sim trazer o aluno para o nosso lado. Eu vi uma apresentação, um exercício de robótica, aqui, fazendo um parênteses, né? Que para mim foi muito impactante porque é uma que eu chamo de desmistificação do erro. Porque para você acertar o comando para o robô fazer determinados movimentos, o aluno tem que ficar tentando, né? Tentativa e erro, tenta, acerta, né? E isso vai desenvolvendo esse medo de errar, ou melhor, combatendo esse medo de errar. É nesse sentido que eu acho legal, né? Você tem um aluno ali em equipe trabalhando, né? Olha que bacana. E o Lego hoje, o conceito de programação pura mesmo, não é, né? É um combinado de Lego ali, de comandos, né? Dentro da robótica. Então você tem, por isso que eu falei, acho que desmistifica o erro, né? O aluno perde medo de errar, trabalha em equipe, resultado de operação, quer dizer, conquista, muito bacana isso, né? Nesse sentido. E são quantos alunos você falou? Quase 500 mil de alunos, né, que vai do sexto ao ensino médio fazendo aí robótica e programação. Impacto sensacional. É muito legal. É uma estratégia, né, que funciona muito legal no estado. Sim, né, a robótica, quanto mais você errar, mais você vai aprender, né? A ideia não é você acertar de primeira, a ideia não é você dar, vamos dizer assim, a receita pronta para o aluno, né? Muitas vezes o aluno, a equipe ali, né, ela chega com a ideia e o professor tem aquela habilidade de incentivar, de orientar, de direcionar e eles mesmos acabam chegando na solução. E a gente tem na rede aí alunos brilhantes, né? Eu estava num evento essa semana e tive a grata experiência ali de conhecer o caso de uma menina da rede que chegou para um professor propondo a construção de uma impressora 3D. Né? Chegou lá, eu quero construir, tenho aqui uma maquete, o professor, tá bom, vou te ajudar. Vamos construir aqui a impressora 3D, mas é você que vai fazer. E aí, meses ali, tardes e tardes em laboratório, né, que a gente chama aqui de espaços maker, para conseguir, né, produzir esse tipo, né? Coisas que muitas vezes quem não quem não está no mundo educacional não tem não acompanha isso, mas a gente tem na rede alunos com capacidade, por exemplo, de produzir uma impressora 3D por conta própria. Basta ter as condições para isso, né? Ter as condições, o espaço, material, equipamento e, claro, né, que o fundamental, o apoio do professor ali, né, incentivando, orientando, direcionando. E a infraestrutura das escolas permitirem isso também, né? Acho que é uma coisa legal, né? A questão da infraestrutura da escola é um ponto bem importante de se falar, né? Hoje, para você discutir qualquer coisa na área de tecnologia, primeiro passa pela infraestrutura. Sim. Você precisa ter conectividade, você precisa ter equipamentos. Parece uma coisa simples e trivial, mas considerando a quantidade de escolas que nós temos, 2.000, né? Mais de 2.000 escolas, muitas vezes a questão da localização,
Isso é um desafio, né? Ao mesmo tempo que nós que estamos na região urbana, você tem várias opções de conectividade, várias empresas, né? Em determinadas localidades, você não tem uma fibra que chega lá, você não tem um cabo que chega lá, você só tem a internet via satélite, com todas as limitações que a gente conhece da conectividade via satélite. Eu estava analisando um documento que foi produzido recentemente, aí, avaliando as estratégias de conectividade que foram desenvolvidas nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 23, somente 48% das escolas, Brasil afora, tinham conectividade adequada para uso com o aluno. Esse número agora em 25, outubro, o número agora de outubro de 25, ele saltou para quase 70%. 70% das escolas possuem conectividade que permite ao professor trabalhar em sala de aula com os alunos, que até então era só para uso administrativo. E essa realidade no Paraná é de 90% das escolas. Hoje nós temos 90% das escolas com conectividade adequada, com Wi-Fi na sala de aula, que permite o professor desenvolver uma atividade com uso de recursos digitais em qualquer uma das suas disciplinas. É atualizar as escolas para a realidade da cabeça dos alunos de hoje, né? O aluno hoje é digital, né? Como é que você vai ter um aluno digital em casa, com celular, com computador, e chega na sala de aula, não tem uma infraestrutura equivalente, né? Você chegar em sala, né, e o professor só ter à disposição ali o giz, né, o quadro e o giz, né? Então, hoje precisa, né? É uma questão necessária ter na sala de aula os recursos digitais para que você possa, de fato, trabalhar essa questão da cultura digital, que você possa trabalhar a questão do pensamento computacional, que você possa preparar esse aluno para a realidade na qual ele vive. O que é essa cultura digital que você está falando? É do professor ou do aluno? Dos dois? Dos dois, né? A cultura digital... Ela, primeiro, é você entender tudo que você tem em termos de tecnologia à sua disposição, mas também entender como que essa tecnologia funciona, né? Para você não ser um mero consumidor de tecnologia. Muitas vezes a gente pensa que um aluno, por ser nascido, né, já aí na era digital, ele tem total domínio da tecnologia, mas ele não tem. Né? Muitas vezes ele consome algumas ferramentas, redes sociais, enfim. Como usuário básico. Como usuário, mas quando você parte para um campo onde ele precisa produzir com essa tecnologia, ele não consegue. Aí é que vem a escola para poder apoiar, para que depois, claro, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele tenha condições de fazer uso dessa tecnologia e da melhor forma e conseguir produzir, conseguir dar resultado, indiferente da área em que ele venha atuar. E quando você fala dessa cultura digital, você também está usando essa estrutura de formação que você comentou, né? Você tem fazendo isso. Mas isso é para os professores. Sim, exatamente. Né? A gente forma o professor para que ele tenha condições. Também. Exatamente. A gente forma o professor para que ele tenha condições de dominar esse mundo da tecnologia, né? Assimilar o que a gente chama aqui de cultura digital, para que ele possa incorporar isso no seu processo de ensino, indiferente de ser o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia, qualquer uma das áreas, ele ter condições de incorporar a tecnologia no seu processo de ensino. E como é que vocês fizeram, então, para pegar toda essa cultura, essa formação digital, adaptar para o modelo do BNCC, né? E ainda poder, como é que é? Vocês que produziram esse material para poder aplicar na sala de aula, como é que foi? Quem que montou esse modelo para equalizar tudo isso, né? Cultura digital, tecnologia, alinhado com o BNCC, como é que funciona isso? A Base Nacional Curricular Comum, né, ela traz as diretrizes macro ali do que se trabalhar, do que é fundamental desenvolver em sala de aula referente à questão da cultura digital. No estado do Paraná, com a questão aí da programação e da robótica, nós temos uma experiência muito legal que, assim, nós não fomos no mercado buscar um material pronto de robótica. Nós adquirimos um kit de robótica baseado em Arduino, um kit de baixo custo, um kit aí que hoje você consegue comprar aí com diversos componentes, diversos sensores, por aproximadamente aí R$600. Então eu consigo atingir esse universo de escolas e a gente produziu aula por aula.
Eu produzia a aula 1 para o 6º ano, a aula 1 para o 7º, para o 8º. Essa aula ela foi usada, foi validada, o nosso professor da ponta teve a oportunidade de dizer, olha, se adaptasse aqui ficava melhor, esse ponto aqui não está casando com com a nossa realidade aqui, então a gente foi construindo esse material. Inclusive, nosso material de robótica hoje está disponível no nosso site, né, por um licenciamento que qualquer outra rede municipal e estadual pode utilizar. E nós temos casos de estados e municípios que usam do nosso material para implantar a robótica, para implantar a questão da cultura digital em sala de aula e atender aí a Base Nacional Curricular Comum. Vocês já estão compartilhando, então, essa experiência? Sim, o Paraná compartilha, né? Sempre compartilhamos aquilo que a gente produz e os outros estados também, né? A gente muitas vezes não só compartilha o que a gente produz aqui, como também utiliza projetos de referência de outros estados. Faz parte da educação, né? Essa troca de experiências. E no caso da robótica, é um material riquíssimo, que inclusive agora a gente está fazendo uma publicação desse material. E aí fica à disposição de qualquer outra rede. Aí convido os profissionais que atuam na área de tecnologia robótica, né, que podem acessar, validar, usar, e, for o caso, dar sugestões também, que a gente trabalha sempre para estar evoluindo e melhorando esse material. Esse é um papel que a Sucesso gosta de fazer, viu, Cláudio? A gente justamente está aqui como Sucesso para compartilhar experiências, né? E nada mais justo do que compartilhar experiências de quem está trazendo resultado. Acho que a prova do IDEB lá, que nós temos essa medição para ver a qualidade da nossa educação, está aí para todo mundo ver, né? O Paraná hoje é uma liderança nesse segmento. E não é uma receita de bolo que tem só um ingrediente. A infraestrutura da tecnologia é parte dessa conquista, né? E a gente está vendo aqui que é uma parte importante dessa conquista. Nós estamos falando desde de ensino de tecnologia, de cultura digital, propriamente dito, mas que impacta certamente na motivação do aluno como um todo, outras matérias, né? Isso é um trabalho bacana que a gente está vendo aqui, e nós, enquanto Sucesso, temos que valorizar justamente esse papel, que às vezes está invisível, muitas vezes, né? O pessoal nem enxerga o que nós estamos fazendo como tecnologia, né? Na área educacional, hoje o IDEB é para nós o indicador mais importante, né? Então, Sim. O Paraná tem conseguido ótimos resultados nos últimos anos, né? Referência em educação a nível nacional. E não é uma ação isolada, é um conjunto de ações, né? Como você bem lembrou, que parte desde a infraestrutura, de colocar conexão na escola, de levar dispositivos para que o professor possa trabalhar em sala de aula com os alunos. Nós temos no Paraná, existe uma recomendação de que o ideal, né, o mínimo básico é você ter pelo menos ali até 10 alunos por dispositivo. No Paraná nós temos até 4 alunos por dispositivo, e eu tenho caso de escola que tem 1 para 1. Né? Hoje mais de 85% das nossas escolas é no máximo 4 alunos por dispositivo. Então, garantir essa infraestrutura, garantir o material didático de qualidade. Citei exemplo aqui da robótica, mas tem outras áreas que também a gente oferta material didático para o professor. A formação é essencial. Se você não tiver um bom programa de formação, você não consegue... Que passa pela tecnologia também. Que também passa pela tecnologia, mas também por todas as áreas do conhecimento. Então é um conjunto de políticas, né, que vai desde a infraestrutura, passa pela questão aí do material didático, da formação do professor, para você criar esse ambiente e permitir, né, um ambiente saudável, um ambiente rico de aprendizagem, para que depois o aluno, quando fizer a prova do IDEB, tenha bons resultados e o Paraná continue, né, como destaque na área do ensino. E a gente sabendo que não é uma conquista de um ano, é uma conquista de muito tempo. Você vem formando isso já há quantos anos, né? Preparando esse aluno para chegar no ano da prova para ele poder ser avaliado, né? É um processo longo, né? A educação nada vem rápido, né? Tudo que você investe hoje, muitas vezes você vai levar algum tempo para enxergar ali o resultado.
Mas o Paraná a gente já tem um caminho, né, perseguindo aí perseguindo os melhores resultados educacionais, mas especificamente eu diria aí nos últimos 5 anos nós tivemos um foco muito claro, né, porque muitas vezes se você não tiver um direcionamento político claro de onde você quer chegar, você trabalha para várias pontas e não chega em lugar nenhum. Nos últimos 5 anos nós temos sim um direcionamento muito claro, um objetivo muito claro, né? Ser a melhor rede de ensino do Estado, ter a melhor qualidade de ensino, né, na educação pública do país. E aí isso facilita, você tem um objetivo, você tem um norte, todo mundo caminha para aquela direção, todos os projetos que você desenvolve têm aquela finalidade. Então isso acho que é uma receita, é um caminho bom de se trabalhar, de seguir, uma vez que você tem clareza onde você quer chegar. Você está dizendo que não é só só a governança da tecnologia, tem que estar alinhado com o estratégico mesmo, né, do Estado como um todo, né? Você tem que ter recurso, tem que ter vontade de querer fazer, tudo que a gente está fazendo tem que alinhar com esse propósito. Esse é um desafio também, né, de movimentar tudo isso, né? Vamos dizer assim, é uma articulação interna da Secretaria, né, onde todas as áreas são corresponsáveis por esse resultado, não é só a tecnologia, é a área educacional, que é a área fim, é a área de planejamento, é a área de obras, eu preciso ter uma sala de aula de qualidade, eu não posso ter uma sala de aula, por exemplo, com parede de madeira, onde o aluno chega, se está calor ele não consegue ficar dentro da sala, se está frio ele também não consegue ficar dentro da sala, então eu preciso ter qualidade do ambiente. Então tem essa sinergia entre as áreas, né, da Secretaria para garantir isso nas escolas, mas também tem que ter a vontade política, né? Tem que ter esse apoio político. Como qualquer organismo. Exato, tem que ter esse apoio político, tem que ter investimento necessário para isso, e eu diria para você que nos últimos 5 anos aí a gente teve isso muito bem apoiado, muito bem definido dentro do Estado do Paraná, por isso que a gente tem conseguido os melhores resultados na área de educação. Que bom. Cláudio, nosso tempo passou rápido aqui, né? Nós já estamos caminhando para finalmente aqui da nossa conversa de hoje, mas de tudo que você falou que foi gerando uma série de temas que a gente poderia se aprofundar até, né? Dá vontade de começar a perguntar, mas a gente quer ter mais abrangência possível aqui hoje, né? E você já deu, inclusive, lições para nós da importância do conhecimento da área de negócio, que para nós, dentro da tecnologia estratégica, é um passo importante. Que a TI não seja como uma atividade fim do profissional de TI, e sim um hub para agregar conhecimentos de diversas áreas. Você já deu essas lições para nós aqui, mas eu gostaria, de qualquer forma, que você deixasse para nós uma mensagem final, né, dessa tua experiência de estar à frente da tecnologia. Você está numa trajetória há tantos anos, então, por gentileza, gostaria dessa tua palavra final para que a gente pudesse inspirar outros profissionais de tecnologia, até especificamente na educação também. Se eu tivesse que dar uma recomendação, enfim, uma orientação para quem está começando na área de tecnologia, eu acho que é fundamental, né, você ter ali uma formação sólida, uma formação de qualidade na área, mas não ficar restrito a isso, né? Se você pretende atuar com tecnologia na área da educação, você precisa se aprofundar na área da educação. Se você pretende atuar com tecnologia na área financeira, você precisa se aprofundar na área financeira. Ou seja, você precisa mergulhar muito no negócio para saber onde é a dor. Se você conhece da tecnologia e conhece onde é a dor do negócio, onde vai fazer diferença para o negócio investir em tecnologia, você consegue ter sucesso nos projetos. Não pode pensar a tecnologia pela tecnologia. Tem que ser a tecnologia a serviço do negócio. Muito legal. Bacana. E assim nós encerramos por hoje mais um episódio aqui dessa conversa muito bacana aqui sobre educação, sobre a gestão da educação. O senhor Cláudio Oliveira, muito obrigado por esse teu tempo aqui mais uma vez e até o próximo episódio.